Pronto. Tá gravando, então, agora. Bom, acho que vamos começar. Vou apresentar, então, a professora doutora Caroline Fanise, uma amiga muito querida lá da USP. Ela é pesquisadora no nível de pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP, área de Filosofia da Educação, doutora em Educação na área de Filosofia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e doutora em Ciências da Educação pela Université Paris 8. Mestre em Educação na área de Psicologia pela Faculdade de Educação da USP e pedagoga pela mesma instituição. Especialista em Arte e Educação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou como professora no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e também nos anos iniciais do ensino fundamental. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Pensamento Contemporâneo da Universidade de São Paulo, professora ministrante no Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP e formadora credenciada na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Autora do livro Sofrimento Docente, Apenas Aqueles que Agem Podem Também Sofrer, publicado pela editora Contexto. Carol, é um imenso prazer te ter aqui hoje e tenho certeza que vai ser uma manhã muito, muito rica para nós que estamos estudando aí esse campo que é a psicanálise e a educação. Então, a palavra é tua. Obrigada, Lia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Queria agradecer, primeiramente, o convite à professora Lia e ao grupo, né, um convite que advém de um grupo, assim, é sempre recebido com muita felicidade, saber das reuniões de vocês, saber dos trabalhos que vocês desenvolvem, né? A Lia comentou, vou te chamar de Lia mesmo, tá? Porque a Lia é uma grande amiga, às vezes a gente nesses eventos fala, né, a professora Lia, mas a Lia é uma grande amiga, então tem uma licença poética aí. A Lia comentou, então, que vocês se interessam pelo campo da psicanálise na educação, né? E que aí na universidade é um trabalho bastante pioneiro, né? É um trabalho que vocês desenvolvem. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder conversar, ouvi-los também, né? Sei do trabalho que vocês já desenvolvem, então acho que vai ser uma troca muito rica. E fico sempre feliz com esses espaços e tempos de reflexão compartilhada, né? Acho que uma das coisas mais importantes que o tempo que a gente vive tem nos furtado é justamente esse tempo de reflexão, esse tempo de pausa, né? Para que a gente possa olhar para as nossas práticas, olhar para aquilo que acontece nas escolas e atribuir sentido a essas experiências, né? Esse tempo de narrar aquilo que nos acontece, aquilo que a gente vivencia nas escolas e o que os professores nos relatam, né? Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Essa temática sobre a qual a gente vai conversar hoje me é uma temática especialmente cara, né? Uma temática que eu tenho desenvolvido já há vários anos na pesquisa. É uma temática bastante desafiadora, eu acho que vocês compartilham desse desafio comigo, porque é uma temática muito contemporânea, muito viva, né? Uma temática que a gente está olhando ali para o sofrimento de pessoas que cotidianamente estão vivenciando esse sofrimento dentro das escolas, né? Então, todos os dias chegam novas notícias, informações, relatos de professores que estão vivenciando essa situação. Então, é uma pesquisa essencialmente inconclusiva, né? É uma pesquisa que tem algo de um afeto também, não é exatamente um objeto, né? Vocês talvez sintam isso nas reflexões que vocês tecem sobre esse tema, é algo de um afeto acerca do qual a gente tenta construir uma nova narrativa, né? Então, é bastante desafiador. Bom, então eu vou falar essencialmente sobre algumas das ideias centrais do livro, alguns desdobramentos, né, que já tiveram a partir desses anos da pesquisa e, sobretudo, a partir de algumas devolutivas que alguns professores que tiveram a oportunidade de ler o livro trouxeram, né? Então, eu sou procurada por muitos professores que trazem relatos, falam, olha, eu tive contato com o livro, eu tive contato com essa proposta, e isso me afetou, isso me ajudou a nomear o que eu sinto, isso tirou... Tem um professor que foi muito significativo, ele falou, olha, tirou um piano das minhas costas, porque eu entendia que o sofrimento era só comigo,
que era algo que dizia de uma incapacidade, de uma incompetência minha para lidar com o meu ofício. Então, saber que, de fato, é um tema que permeia aí a escola e a educação, me libertou, de alguma forma, desse lugar, né, que eu me colocava enquanto alguém que sofre no ofício docente, né. Então, esse tema, né, cheguei até ele a partir de uma sensação de que o sofrimento docente, ele ocupa na nossa sociedade um lugar de evidência. E o que eu quero dizer com isso? A gente, de modo mais ou menos compartilhado, a gente já está ciente de que os professores sofrem no ofício. Então, todos os dias a gente tem contato com notícias que trazem situações terríveis pelas quais alguns professores passam, situações de violência, de desvalorização, de desautorização. Então, isso nos chega com alguma naturalidade. De algum modo, a gente, então, está ciente de que os professores sofrem no nosso país, né? Então, veja uns títulos de reportagens, né, que eu separei para vocês. Então, Brasil é o último em ranking sobre o prestígio do professor, né, o título de uma reportagem. Outra delas, é possível ser feliz sendo professor? Outro, por que nossos professores estão adoecendo? E aí uma informação sobre a Rede Estadual de São Paulo, né, uma notícia do ano passado. Na Rede Estadual de São Paulo, 112 professores são afastados todos os dias por questões de saúde mental. Então, isso em 2023, são dados que tendem ainda a aumentar, né? Eles vinham numa tendência de aumento com relação aos anos anteriores. Então, todos os dias, só na rede estadual de São Paulo, 112 professores são afastados por questões de saúde mental, né? Então, imaginem esse número no âmbito nacional, né? Então, em razão dessas notícias que nos chegam, desses relatos cotidianos, então, quem não tem um professor na família também que chega e nos conta esse tipo de coisa, né? Então, olha, aconteceu isso na minha sala. Então, é uma situação acerca da qual estamos mais ou menos acostumados, né? E essa condição de evidência acerca do sofrimento docente, ela diz respeito também àquilo que supostamente causaria o sofrimento. Então, ainda que a gente pergunte para pessoas que não pesquisam isso de forma sistemática, como vocês o fazem, se a gente dissesse, os professores sofrem, né, no nosso país, os professores têm algum tipo de desconforto, de queixa, com frequência as pessoas conseguem enumerar quais seriam as causas desse sofrimento. Então, as causas também são mais ou menos consideradas evidência. Então, quando a gente pergunta para alguém sobre isso, ou mesmo fala com os professores, eles com frequência nos trazem questões relacionadas aos baixos salários, à ausência de recursos nas escolas, né, aos edifícios degradados. Então, essa é uma situação que no nosso país é muito premente, né? Ela se faz de forma muito intensa no cotidiano dos professores, que seria essa precariedade material do ofício docente, né? Então, recentemente saiu um ranking também acerca dos salários, né? As profissões mais mal pagas no nosso país, e os professores estão ali figurando, né, nos primeiros lugares. Então, existiria uma precariedade material no nosso país acerca do ofício docente, que com frequência é associado àquilo que faz sofrer o professor. Só que quando eu comecei a pesquisar esse tema, recolher relatos, depoimentos de professores, eu percebi que pareceria haver algo além dessa precariedade material que acomete os professores, né, em seu ofício. Me parecia um pouco simplista reduzir à precariedade material aquilo que faz sofrer um sujeito, né? Então, a partir desses relatos de professores que eu recolhi, a partir desses dados que eu examinei, eu propus na minha pesquisa e também trago no livro que haveria uma outra forma de precariedade que acomete os professores, que vai além dessa precariedade material. E é o que eu chamo de uma precariedade simbólica do ofício docente, né? E essa precariedade simbólica, ela se faz operante a partir de uma série de práticas, de mecanismos, né, que se fazem presentes na educação, e apesar desses contornos mais fugazes, disso que eu percebo como uma precariedade simbólica, elas afetam profundamente os sujeitos, né? Então, de modo geral, a precariedade simbólica, ela diz desses crescentes e recorrentes episódios de violência contra os professores,
diz dessa condição de desvalorização, deslegitimação e desautorização da ação e da enunciação dos professores. A precariedade simbólica, ela diz sobre o modo como os professores se percebem e são percebidos na nossa sociedade, né? Diz dessas narrativas que os professores contam sobre si e que a gente conta também sobre eles, né? Então, de modo geral, a precariedade simbólica, ela diz desse lugar ocupado pelos professores no nosso imaginário social. Que lugar que os professores ocupam hoje na nossa sociedade, né? E aí eu trago esse esforço de nomear essa tentativa de apagar o lugar do professor no tecido social, justamente para que a gente possa entender melhor os contornos que ela assume, né, e a partir de que mecanismos que ela se faz presente no cotidiano dos professores, né? E me parece importante assinalar, nesse ponto, que quando a gente fala da precariedade simbólica do ofício docente, de forma alguma a gente está diminuindo a importância da precariedade material, né? Aqui a gente separa enquanto exercício analítico, mas no cotidiano, ambas as formas de precariedade operam e afetam os professores de forma conjunta, né? Então, assim, o professor, ele é desvalorizado porque ele ganha mal, ou ele ganha mal porque ele é desvalorizado. Então, percebam que no cotidiano, né, no dia a dia do professor, ele é afetado por ambas as formas de precariedade. Mas me parece essencial a gente nomear certos fenômenos para que a gente consiga justamente enfrentá-los com maior, com um entendimento maior acerca daquela situação, né? Bom, e uma outra coisa que acontece quando a gente nomeia a precariedade simbólica é justamente a gente desindividualizar a questão do sofrimento, né? Que é o que eu contava no início acerca desse professor que me disse, eu tirei um piano das minhas costas, né? Quando eu percebi que era algo para além da minha atuação individual, né? Então, a gente, quando entende que existe algo que diz respeito à nossa sociedade, à nossa forma de habitar essa vida junto aos outros, a gente, de algum modo, desindividualiza o sofrimento, a gente opera numa lógica distinta daquela lógica essencialmente medicalizante, que está ali operando no registro da culpa, né, de um professor que individualmente adoeceu, que individualmente não mais dá conta, né, do ofício, dos alunos, da sala de aula, das demandas contemporâneas, né? Então, a gente traz para o debate a dimensão política do sofrimento docente. E quando eu digo dimensão política, a gente pode pensar desde a origem da palavra, né, da polis, né? Então, lá, de como a gente se organiza nessa vida junto aos outros. Então, o sofrimento diz dessa forma como a gente se situa na nossa sociedade também, né? Do lugar que o professor ocupa nessa vida junto aos outros, e não um marcador que diz daquele sujeito que individualmente não mais dá conta, né? O sofrimento tem essa dimensão política. E a psicanálise, né, ela sempre nos adverte acerca dessa impossibilidade da gente pensar na constituição psíquica sem pensar no laço social que a enseja, né? A gente precisa pensar nessa constituição psíquica em uma relação estreita com as pautas de cada época, né, em que os sujeitos vão se produzindo e vão construindo seus modos de constituição psíquica e também de sofrimento psíquico, né? Então a gente recua, né, o nosso olhar e entende esse sofrimento situado, né, nesse laço social, nessa sociedade como um todo, né? Então, a gente sai desse registro da culpa, da impotência, de uma necessária doença que ali acometeria o professor e passa a pensar esse sofrimento a partir dessa vida junto aos outros, né? Isso porque o ser humano, ele não é um ser meramente gregário, né? Como as formigas ou as abelhas, que simplesmente estão ali junto aos outros. Mas enquanto seres políticos, a gente é dotado da faculdade, então, de forjar modos próprios de uma existência coletiva, né? A gente tem formas de viver juntos. A gente não apenas vive juntos, mas a gente vive a partir de uma série de relações que são impregnadas de sentidos, de representações, de valores, né? Então, para o ser humano, viver significa sempre viver junto aos outros, de uma determinada forma.
Vejam, então, eu trago essa dimensão justamente para pensarmos que, enquanto seres que vivem junto aos outros, enquanto seres que forjam formas de vida junto aos outros, a ausência de reconhecimento no tecido simbólico social, a ausência de um lugar que seja percebido socialmente enquanto um lugar a partir do qual a gente pode agir, pode falar, ela não é sem efeitos, né? Então, pensar como é esse esvaziamento do lugar do professor enquanto um lugar de autoridade, enquanto um lugar legítimo, como isso afeta os sujeitos e participa do seu sofrimento, né? Bom, passo então a examinar de que modo que essa condição de precariedade simbólica ela aparece, né, entre nós nos discursos contemporâneos, para em seguida a gente pensar um pouquinho sobre como de fato elas afetam os sujeitos e estão relacionadas ali com o seu sofrimento, tá? Bom, a precariedade simbólica, ela é uma, como eu disse, se a gente puder trazer uma síntese, né, do que eu tenho entendido por essa condição, então ela é uma condição que diz dessa desvalorização, desautorização e deslegitimação da ação e da enunciação dos professores, né? Ela é bastante complexa e ela é singularmente vivenciada pelos professores, né? Então, ainda que exista algo em comum, né, nesse sofrimento, a minha experiência junto aos professores, nas escolas, tem me mostrado que existem nuances, né, nessa forma como os professores sofrem em cada escola, em cada bairro, em cada região, porque os sujeitos são diferentes, né, eles são afetados por essa condição de forma singular, e também as escolas operam algum tipo de transformação no modo pelo qual esse fenômeno aparece, né? Então, diz também do modo como aquela instituição se organiza com relação às demandas dos professores, ao modo como eles se colocam em sala de aula, né? A autoridade da qual eles são revestidos. Mas, ainda que o sofrimento seja singularmente vivenciado pelos professores, haveria algo em comum, haveria alguma regularidade nisso que os professores nos trazem, enquanto aquilo que os faz sofrer, né? Então, analisando ali os depoimentos dos professores, as narrativas, as informações durante a pesquisa, eu percebi que havia alguma regularidade naquilo que essencialmente os fazia sofrer. E aí, gente, grande parte das queixas dos professores diz justamente sobre a falta de autoridade, sobre a falta de reconhecimento e a falta de autonomia que esses professores têm dentro das suas escolas, dentro das suas salas de aula. Uma falta de um lugar a partir do qual eles possam falar em nome próprio, né? Um lugar a partir do qual eles possam se responsabilizar pela sua prática, pelo seu ofício, né? E esse movimento, né, de falta de liberdade, de autonomia, a partir das narrativas dos professores, ele se dá a partir de dois processos que eu consegui identificar que estão interligados, né, mas mais uma vez aqui a gente separa justamente para a gente conseguir olhar e examiná-los de forma mais cuidadosa, né? Então, o primeiro movimento que eu percebi é justamente essa desvalorização daquilo que o professor faz e daquilo que o professor diz, né? É uma espécie de desconfiança que é endereçada aos professores, seja por parte dos estudantes, seja por parte dos responsáveis pelos alunos, por parte da gestão, por parte dos governos, né? Uma sensação de que o professor é sempre alguém considerado obsoleto, ultrapassado, né? Alguém que tem uma formação insuficiente, alguém que está ali na sala de aula por não ter outra opção, né? Alguém cujas práticas dependeriam sempre de uma validação externa, de um especialista para dizer se o professor está ou não agindo de forma correta, adequada, né? Então, é claro que a gente, enquanto professor, a gente está nessa teia de relações, nessa teia de conhecimentos que advém, sim, de outros campos, mas há um saber da experiência que é deslegitimado, né? Um saber um saber educativo, né? Um saber docente que se constrói, né, claro, nessas formações, nos nossos estudos, mas também na própria prática, na reflexão que o professor, enquanto autor
e autoridade no seu ofício, ele faz sobre a sua própria prática, né? Então, isso, na nossa lógica atual da educação, é um saber que é extremamente deslegitimado, né? Um saber ao qual a gente endereça uma espécie de desconfiança. Então, seja por parte dos alunos e da gestão de um modo mais amplo, né? E o segundo movimento, que participa dessa desautorização do professor, dessa sensação de falta de autonomia e de liberdade, bastante interligado a esse primeiro, mas diz justamente dessas ideias que a Lia trabalhou também na pesquisa, né, examinando alguns discursos, de uma ideia de padronização da educação, de homogeneização dos sujeitos, das práticas educativas, da educação, né? É um processo que ele se reifica justamente nessa prescrição de materiais rígidos aos professores, na tentativa excessiva de controle e mensuração daquilo que eles fazem, né? O excesso de demandas burocráticas. Aqui em São Paulo, o governador, ele implementou algumas coisas, não sei se chegou até vocês essa discussão, algumas tentativas de usar a inteligência artificial para produzir aulas padronizadas que os professores deveriam apenas aplicar. Então, percebem esse tipo de tentativa de apagar a singularidade do professor, né? De entender a educação como meramente uma relação de aplicação de conteúdos, de métodos, de técnicas, que também participa desse esvaziamento da importância da ação e da enunciação dos professores, né? Então, percebem esses dois movimentos interligados, né, que se sobrepõem. Então, de um lado, uma desconfiança endereçada àquilo que o professor faz, alguém percebido, como eu disse, como alguém obsoleto, alguém que falta atualização, que está sempre correndo atrás da última metodologia mais moderna, que seria capaz de dar conta daquela demanda dos estudantes, né? E também essa tentativa, né, que a gente chama de um discurso tecnicista, né, de entender a educação justamente como uma relação de aplicação de métodos e prescrições, né? Então, é uma lógica que vai apagando justamente a singularidade do professor, a sua autoria, a sua autoridade, né? E a partir da filosofia, uma autora que eu estudo, que é a Hannah Arendt, a gente entende a ideia de autoridade muito relacionada à responsabilidade que aquele professor assume por aquilo que ele faz. Muito relacionado com isso que a gente atribui ao professor como alguém capaz justamente de se responsabilizar por aquele legado humano, pelo seu ofício, né? Por aquilo que ele faz no seu cotidiano. Então, essa autoridade muito relacionada ao lugar de responsabilidade, né? Então, tem uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Uma distinção que é importante a gente fazer. Quando a gente diz que o professor precisa ser colocado nesse lugar de autoridade, é justamente nesse lugar, a partir do qual ele seja capaz de se responsabilizar por aquilo que ele faz, responsabilizar pelas suas práticas, responsabilizar por aquilo que ele ensina, pelos seus alunos, né? O professor ali na escola, enquanto um representante do mundo dos adultos, né? Ele se coloca frente à criança, frente aos adolescentes, enquanto alguém que representa uma parte do legado humano que ele considera importante, né, de ser preservado, de ser transmitido. Então, esse lugar de autoridade, ele vai sendo esvaziado à medida que a gente esvazia também a legitimidade dessa palavra do professor, né? Bom, então, quando eu chego nesse ponto da pesquisa, eu passo a me dedicar mais, de forma mais próxima, ao modo como toda essa discussão afeta os professores e está relacionado, perdão, ao sofrimento desses professores, né? Então, ainda que diante de toda essa situação retratada, o sofrimento pareça mesmo algo evidente, né? A pergunta quase que seria como não sofrer sendo professor. Eu entrei em contato pelo meio dos estudos que eu realizei lá na Universidade de Paris com um autor muito interessante que se chama Paul Ricoeur. A Gessiane, que está examinando o livro, deve ter também lido alguma coisinha sobre ele. Ele traz uma perspectiva muito interessante, então ele é da filosofia, mas ele tem um trabalho acerca do sofrimento que me pareceu muito interessante para a gente examinar esses fenômenos relacionados ao sofrimento docente especificamente, quando a gente o entende a partir dessa perspectiva de uma redução dessa possibilidade da gente
poder falar em nome próprio no nosso ofício, né, da gente agir a partir de um lugar de responsabilidade e autoridade, né? O Paul Ricoeur, ele propõe que o sofrimento, ele decorre, ele emerge a partir da redução da potência das capacidades de um agente humano. Então, vejam, segundo a proposição desse autor, as nossas capacidades essencialmente humanas são as nossas capacidades de agir, de dizer e de narrar, né? Há outras acerca das quais ele trabalha, mas essas três me parecem essenciais para a gente pensar. Então, o sofrimento, a partir dessa perspectiva, então ele aparece como uma redução da nossa possibilidade de agir, de dizer e de narrar. E também uma alteração da relação que a gente estabelece com o outro e com a gente mesmo. Então, vejam, são dois eixos de análise que ele propõe. Então, a redução das nossas capacidades enquanto agentes e uma alteração na relação que a gente estabelece com o outro e com a gente mesmo, tá? E aí eu passo a examinar algumas situações docentes a partir justamente dessa perspectiva, tá? E me parece sempre importante, né, quando a gente trabalha assim com temáticas como essa, como o sofrimento docente, a gente tentar ter contato, na medida do possível, assim como vocês fazem, né, como a professora Lia comentou, que vocês têm momentos de escuta de professores, de alunos, então trazer mesmo alguma concretude a isso que por vezes a gente examina só na dimensão teórica, né? Então me parece muito importante a gente trabalhar justamente com essas narrativas de professores, com esses depoimentos, justamente para entender esse fenômeno, né, a partir disso que emerge do próprio cotidiano dos professores, que emerge dessa queixa, né? Então, eu passo no livro e na pesquisa a examinar justamente alguns depoimentos e narrativas de professores a partir dessas duas perspectivas propostas pelo Paul Ricoeur, né? Então, o primeiro eixo, né, eu examino o que seria o eixo da relação se outros, né, que a gente chama o eixo se outros, que é essa alteração que o sofrimento promove na relação que a gente tem consigo mesmo e com o outro, tá? Eu separei alguns trechos aqui de alguns depoimentos para ler para vocês. Não sei quem está com o livro, acho que é a Gessiane, né? Fica na página 127. Vejam o que diz a professora de ciências Kelly, afastada das salas de aula de uma escola estadual na periferia de Sorocaba, aqui em São Paulo, tá? Não sei mais o que fazer. Estou presa num vácuo. A professora descreve essa situação após ter enfrentado sucessivos problemas de saúde decorrentes de situações vivenciadas em seu ofício, né? Então, veja, não sei mais o que fazer, estou presa num vácuo. Essa professora, ela se percebe ali na escola em um lugar no qual ela não mais se reconhece, né? Então vejam essa imagem do vácuo como é importante, né? Ela se vê ali numa situação de solidão, uma situação na qual a relação que ela tinha com os outros, ela se perde, né? Ela vai se esvaziando de sentido. O mundo não mais parece habitável para ela, né? A sucessão de acontecimentos que causaram sofrimento a ela dão essa sensação de que ela estaria presa num vácuo, né? Sem saída, o outro desaparece, o mundo desaparece. Na página 138, vejam o que diz a professora Elaine. O pouco interesse, a bagunça, a conversa, o desrespeito. E quando você chama o pai, ele diz que não pode fazer nada. Eu comecei a sentir uma angústia e me perguntei: o que estou fazendo aqui? Então vejam, né, ainda nessa perspectiva da relação com o outro e consigo mesmo. O pouco interesse, a bagunça, a conversa, o desrespeito, né? Então algo do reconhecimento que advém desse outro se perde ali, nessa situação de sofrimento. Quando ela chama o pai, ele diz que não pode fazer nada, né? A relação que ela estabelece ali com os pais vai se rompendo também. Comecei a sentir uma angústia e me perguntei: o que estou fazendo aqui? Né? Então vejam como a relação que ela tem com ela mesma ali, enquanto professora, não sabe mais o que fazer ali, né, no ofício. Mais um trechinho. Foram tantas situações que eu enfrentei, desde dedo na minha cara, chute na porta, até a ameaça de que eu ia morrer na saída. Pai de aluno ameaçando me matar, na cara de policiais.
É tanta coisa que a gente vai adoecendo, relata a Ana, professora de língua portuguesa e literatura das redes municipal e estadual de São Paulo. Após diversos afastamentos em decorrência de diagnósticos de depressão, síndrome do pânico e transtorno bipolar, Ana não pôde mais voltar à sala de aula e está há 7 anos readaptada em funções administrativas em ambas as escolas que trabalha. Então vejam, o outro ele vai se tornando justamente alguém que para aquela professora é irreconhecível, né? Alguém que não mais a compreende, alguém com mais ela não consegue mais compartilhar o mundo comum, compartilhar esse lugar da docência, é alguém que não mais atribui reconhecimento àquilo que ela faz, né? O outro vai se transformando em um inimigo, né? O Paul Ricoeur propõe essa dimensão mais grave dessa relação, dessa perda do rompimento da relação com o outro, né? Vejam, então, esse outro aqui, trago para vocês na página 133. Todos os depoimentos nesse mesmo sentido, né? Esse rompimento da relação com o outro e consigo mesmo. Então, é uma desvalorização financeira, a postura dos governos e passa a ser também da sociedade, dos alunos que não respeitam. Uma bola de neve mesmo. Não tem apoio de nenhum lado, relata a professora Bianca, de Porto Alegre, afastada das salas de aula em razão de crises de ansiedade. Então, a professora Bianca, ainda que ela esteja ali junto aos outros, no seu ofício, né, ela se sente abandonada, desamparada por todos os lados. Ela se sente em solidão. Né? E solidão, a partir da Hannah Arendt, é justamente aquele que não está só, mas porque quem está desacompanhado está só, enquanto a solidão se manifesta mais nitidamente na companhia de outras pessoas. Né? Então, vejam, essa sensação de ela estar junto aos outros, a companhia dos outros, ainda que eles estejam lá, não é suficiente para que ela se sinta junto aos outros. Né? Então, isso que eu dizia, de que nós, enquanto seres humanos, somos seres políticos. A gente forja formas de viver junto aos outros, a partir de uma série de relações, de valores, né? De atribuição de sentidos que passa pelo outro. Né? Então, não é que ela estava só, ela estava justamente junto aos outros, mas num lugar que não mais era reconhecido ali pelos outros. Né? Professora Mônica, veja, cheguei lá um dia na escola e não queria mais voltar. Fiquei sem rumo. Hoje não sei mais o que fazer da minha vida. Então vejam esse rompimento que vai acontecendo a partir dessa falta de pertencimento no próprio ofício, né? E como isso afeta toda essa identidade narrativa, né? Como propõe o Paul Ricoeur, dessa narrativa que a pessoa vinha contando até então sobre si, e que em determinado momento da sua trajetória acontece um rompimento, né, em razão do sofrimento. O sofrimento também pode ser percebido, a partir desse autor, como um rompimento no fio narrativo. Né? Então, aquilo que ela vinha contando sobre si deixa de ter sentido no seu ofício, na sua prática. Bom, o segundo eixo, então, que o Paul Ricoeur propõe é o eixo agir-padecer, né? Que é aquele eixo que eu mencionei, que é relacionado a diminuição da potência das nossas capacidades enquanto agente humano. Então, a nossa capacidade de dizer, de agir e de narrar, tá? Essa redução da nossa capacidade de dizer e de agir, ela já aparece, né, de forma mais explícita quando a gente conversa um pouquinho sobre justamente essa imposição de uma série de materiais, de prescrições à ação do professor, né? Isso já aparece de fato como uma limitação àquilo que a gente é capaz de fazer enquanto professor, né? E vejam o que os professores dizem especificamente sobre esse ponto, né? Sobre essa sensação de que a sua capacidade de dizer e de agir, ela vai sendo reduzida nessa lógica, né? Então, vejam o que diz a professora Eliane. O clima com os superiores é de desconfiança. Né? Vejam a ideia de desconfiança, daquilo que a sua palavra e a sua ação não teriam mais um valor, né? Um valor reconhecido e legitimado na sociedade. Né? Então, o clima com os superiores é de desconfiança. Há muitas exigências com relação a atividades burocráticas. Além disso, os professores não têm liberdade na sala de aula e muitos são perseguidos quando tocam em temas considerados polêmicos.
diz a professora Eliane, professora no ensino fundamental 2 e médio em Recife. E um depoimento do professor Luiz Antônio, professor de língua portuguesa há mais de 20 anos na rede privada de ensino da cidade de São Paulo. Existe uma interferência muito grande da parte da família, diz ele, que retira a nossa autonomia. Eles não gostam quando chamamos a atenção do filho, questionam nosso conteúdo, não entendem que estudamos e temos formação para ensinar, não só a disciplina, mas também a conviver dentro da escola. Então, percebem, né, que esses dois eixos, ainda que eles sejam separados para a gente examinar, eles estão profundamente interligados. Né? Então, essa impotência de dizer, essa impotência de agir, com frequência é relacionada justamente a essa falta de reconhecimento que o outro atribui à nossa fala e à nossa ação. Né? Então, os professores, eles se veem justamente premidos, tanto por esses mecanismos e essas práticas que vão tirando a sua autoridade, como justamente por esse outro que desaparece, né? Essa sensação de solidão, que na verdade, ainda que a gente esteja ali com as outras pessoas, a gente se sente só porque não há esse outro que nos endereça de volta esse olhar de reconhecimento, né? Essa atribuição de reconhecimento àquilo que a gente faz. E aí, a gente vai, no livro, né, eu vou caminhando nesse exame da redução das nossas capacidades enquanto agentes, em um nível, assim, é uma gradação, né? Então, ele começa, então, um esvaziamento mais inicial, até um esvaziamento mais profundo, que o professor, ele deixa de ser ouvido enquanto alguém capaz de enunciar uma palavra enquanto logos, né? Como diz a distinção de Aristóteles. O Aristóteles ele faz uma distinção entre logos e foné, quando a gente pensa na nossa fala, né? Então, logos é aquela palavra que ela é provida de sentido, que ela é ouvida enquanto linguagem, enquanto alguém que é contado ali justamente naquela sociedade, enquanto alguém capaz de deliberar acerca de assuntos políticos, né? Então, uma voz que é provida de sentido. Enquanto foné, na distinção de Aristóteles, é uma voz que ela não é mais ouvida, que ela não é mais contada, né? Então, as pessoas que eram escravizadas não tinham esse lugar de palavra ouvida enquanto linguagem. As mulheres, por muito tempo, ocuparam esse lugar na qual a enunciação não era ouvida enquanto logos, né? Então, enquanto uma palavra de alguém que é contado ali na sociedade, né? E vejam a esse respeito, no ano passado, né, em abril, quando a gente estava no auge daquela discussão acerca da implementação do novo ensino médio, o professor Vladimir Safac, um professor aqui da Faculdade de Filosofia da USP, ele fez um post no antigo Twitter, né, não tem mais, que ele dizia que, na ocasião, eu vou ler aqui o que ele escreveu, né? Existem 494 mil professores no ensino médio. Nenhum deles está deliberando sobre a reforma educacional. Nenhum deles está sendo ouvido pela imprensa. Mas a opinião pública tem que tolerar toda forma de lobista e donos de escola. Então, vejam como essa situação me parece exemplar disso que a gente coloca, né? Dessa distinção entre quem tem uma fala provida de logos e quem tem uma fala provida de entendida enquanto foné. Né? Então, vejam, ali numa situação que dizia a respeito essencialmente de uma grande mudança que ocorreria dentro das escolas, junto aos professores, nenhum desses 494 mil professores do ensino médio estavam deliberando, estavam sendo ouvidos acerca daquela reforma educacional. Né? Então, é uma voz que perde justamente esse lugar de alguém para ser ouvido, né, no espaço público, alguém que tem justamente autoridade e responsabilidade pelo seu ofício. Né? E essa impossibilidade, essa redução das nossas capacidades enquanto agente, enquanto alguém capaz de dizer, de agir e de narrar, né, elas vão se somando justamente nisso que o Ricoeur percebe enquanto a constituição da nossa identidade narrativa. Né? Então, a narrativa que o professor vinha contando sobre si, ela deixa de fazer sentido para ele mesmo. Né? Quando você é privado ali da sua possibilidade
de agir, de dizer, os professores não mais se reconhecem na sua própria prática. Enquanto quando a gente se transforma em alguém que está ali meramente para aplicar, para reproduzir uma prescrição, né, para aplicar uma metodologia, a gente perde algo de nós mesmos, né, no nosso ofício. A gente deixa de se reconhecer naquilo que a gente faz. Né? Então, vejam o que diz a professora Alda. Você vai se frustrando, você vai se sentindo realmente um nada. Você se sente diminuindo. Você olha para si mesmo, e quem é você? Cadê aquela pessoa que lutou para realizar um sonho? Né? Então, percebe que a professora ela vai se perdendo de si mesma. Né? A narrativa que ela vinha contando sobre si, então toda a trajetória que ela teve de alguém que tinha um sonho, de alguém que escolheu aquele ofício, ele vai perdendo um sentido, né? Quando a pessoa deixa de se reconhecer naquilo que ela faz, né? No seu próprio ofício. E bom, gente, o que a gente faz, né? Nesse momento, com frequência, quando eu vou conversar sobre esse assunto, seja nas escolas, seja nas universidades, depois da gente traçar, né, todo esse retrato da condição dos professores, as pessoas falam, bom, e agora, né? Qual é a solução? Qual é a cura? Qual é o remédio? Como que a gente resolve, né? Afinal, você passou 5 anos pesquisando, o mínimo que eu espero de você é trazer uma solução, né? Então, muitas pessoas me trazem esse tipo de questionamento, né? E aí eu trago para vocês justamente uma resposta que não tem uma solução universal, definitiva, né? Então, apliquemos este método, apliquemos essa prescrição e a gente vai resolver essa situação no país, né? Senão a gente estaria justamente operando na mesma lógica daquilo que a gente critica, né? De entender isso como uma situação, como algo passível de ser resolvida a partir de uma nova técnica, de uma nova descoberta, né? De algo que a gente traz pronto, importado e implementa na escola, né? Mas a gente abre, digamos assim, algumas trilhas, né? Algumas pistas a partir das quais a gente pode caminhar e pensar justamente em alguns encaminhamentos para essa situação. A primeira delas é justamente isso que eu trouxe bastante no começo da minha fala, que é entender que o sofrimento não pode ser reduzido a uma precariedade material, tá? Então, acho que isso é um ponto que a gente já avança bastante. Então, não é simplesmente uma questão de o professor, ele sofre porque ele ganha mal. É claro que a gente quer salário digno para os professores, é claro que a gente precisa de uma melhoria nisso, né? Porém, será que só isso basta? Como que a gente explica, então, esses professores que estão, por vezes, em escolas particulares, né, que têm uma condição, uma estrutura material melhor, mas também se percebem em profundo sofrimento, né? Então, a primeira encaminhamento importante é justamente trazer essa dimensão dessa precariedade simbólica, que aparece em todas essas questões, né, que a gente veio conversando até aqui, dessa desautorização, dessa falta de liberdade, dessa impossibilidade do professor se colocar ali no seu ofício enquanto um lugar de autoridade, enquanto lugar a partir da onde ele é escutado, a partir do qual as suas ações são revestidas de autoridade, né? Então, entender que a gente não pode reduzir a dimensão material, mas é a dimensão material e também essa dimensão simbólica da precariedade, que operam de forma conjunta e afetam profundamente o professor no seu ofício, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto, então, é quando a gente afasta o olhar desse indivíduo supostamente que não mais dá conta, que adoeceu, e traz essa dimensão política, a gente também traz para a discussão a necessidade de entender de forma mais ampla o problema, enquanto um problema situado dentro de uma sociedade, né, dentro de um sistema de ensino que precisa ser repensado como um todo. Né? Então, a gente também desindividualiza essa questão, entendido como um fenômeno que acomete certos indivíduos e que, a partir dessa individualização, a gente, com frequência, tende a encerrar o assunto a partir de um laudo médico. Então, aquele professor, ele está acometido por uma doença, e aí a gente afasta ele do seu ofício, trata ele e depois volta para o maquinário educacional, né? Volta a operar ali naquele sistema enquanto um dente de engrenagem que deixa o sistema em movimento. Então, não.
A gente está operando a partir de uma outra lógica, né? Entendendo a dimensão política do sofrimento e dessas diversas relações que aparecem aí nesse sofrimento quando a gente o entende a partir dessa perspectiva mais ampla, né? E quando a gente também traz essa dimensão da precariedade simbólica e essa ausência de reconhecimento, tanto que um reconhecimento que advém do outro, como um reconhecimento a partir do qual o professor se vê na sua própria prática, então ele também se reconhece naquilo que faz, né? Ele também se identifica com aquilo que ele faz, uma vez que ele se responsabiliza, ele se autoriza, ele é autor daquilo que ele faz. Né? Quando a gente diz que o sofrimento está relacionado a essa falta de reconhecimento ou essa condição que eu proponho no livro chamar de uma condição de ninguémdade, né? O professor é um ninguém ali. Ele não mais é ouvido enquanto um alguém, né? Enquanto alguém que tem ali a sua singularidade, alguém que deixa as suas marcas no seu ensino, né? O Walter Benjamin tem uma imagem muito bonita no texto O Narrador, né? Que ele diz que o narrador, ele deixa as suas marcas na narrativa, assim como o oleiro deixa as marcas das suas mãos no vaso, né? Então, quando o oleiro vai fazer o vaso, fica algo das marcas das suas mãos. Então, o professor, ele também tem que ser autorizado ali, ele tem que ser reconhecido desde um lugar a partir do qual ele pode deixar suas marcas no seu ensino, né? Afinal, a educação não se trata ali de uma aplicação de conteúdos, né, no desenvolvimento de competências, habilidades, né? Não é só isso, né? É algo da ordem da transmissão de um professor que endereça uma palavra a um aluno, né? De um professor que é um representante de um legado humano e de um mundo que se endereça uma palavra àquele aluno, né? Então, quando a gente também traz para a discussão essa dimensão, né, da ninguémdade relacionada àquilo que faz sofrer um sujeito, a gente traz a importância de pensar em práticas docentes a partir das quais o professor justamente possa se reconhecer, né? Práticas docentes que suportem um tempo e um espaço de ajuizamento, de reflexão docente sobre aquilo que ele faz, né? De uma valorização do saber da experiência, né? Do que o professor possa ter ali a sua própria prática e pensar sobre aquilo que ele faz, né? Examinar o seu próprio ofício. O Sócrates, já há 2.500 anos, ele nos dizia que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E me parece que um ofício como o nosso, um ofício docente, um ofício não examinado, também não é digno de ser exercido, né? E quando a gente diz examinado, é justamente isso que a gente está fazendo agora, né? Isso que vocês fazem no grupo de estudos, que é um tempo de pausa e de reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente opera nessa lógica de vivências automatizadas, vivências sempre urgentes e resolutivas, nada nos afeta, nada nos transforma, né? O Walter Benjamin faz uma distinção muito interessante entre vivência e experiência. Ele propõe que há nos tempos modernos, né, um empobrecimento da experiência. Ele tem um texto muito bonito que se chama Experiência e Pobreza, né? E como os tempos que correm, esses tempos urgentes e resolutivos, eles reduzem todo tipo de experiência a vivências automatizadas que se sucedem, e depois delas a gente tem sempre essa sensação de um mundo vazio, de uma vida vazia, né? Propõe a Maria Rita Kell. Essa sensação de que nada nos transformou, que nada nos aconteceu. Então, me parece que justamente uma das formas pelas quais a gente pode pensar essa autorização do professor, essa autoridade, é justamente pensar em práticas a partir das quais o professor consiga se reconhecer, consiga atribuir sentido a essas vivências, para que elas se sedimentem em experiência, né? Para que eles consigam justamente ser afetados e também afetar os seus alunos com aquilo que eles propõem, né? Então, se o professor ele está nessa lógica das vivências automáticas, como que ele consegue também propor algo que afete os seus alunos, né? Como que ele consegue endereçar uma palavra que promova algo do saber da experiência para os seus alunos, né? Então, concluindo, né, o que eu havia pensado para essa conversa, e claro, abrindo a palavra para todos, a minha ideia, justamente com
com essa pesquisa, com esse livro, e ainda retomando algo que eu disse ali no começo, era justamente contar uma nova história, propor uma nova narrativa sobre o sofrimento docente, né? Porque me parece insuficiente a gente entender justamente o sofrimento a partir de uma lógica essencialmente individualizante, medicalizante, né? Uma lógica a partir da qual os professores são aqueles que desistem, que não mais dão conta. Então, será? Será que é só isso, né? Então, quando a gente examina o sofrimento a partir dessa perspectiva da redução, da potência das nossas capacidades enquanto agentes, a gente está operando a partir de uma perspectiva da ação e não da doença. Então, a gente percebe que a ação do professor, né, que seria algo capaz de colocá-lo ali numa implicação com o seu ofício, e que é essa implicação que está relacionada com o sofrimento, né? Então, vejam o subtítulo do livro. Apenas aqueles que agem podem também sofrer. Então, quando a gente coloca o sofrimento como uma redução da capacidade do agente, o sofrimento aparece aí justamente como indicativo dessa potência, desse sujeito que resiste a se conformar a essa lógica, né, de um mecanismo educacional que entende o professor como um pedacinho ali, como um dente dessa engrenagem que coloca um sistema em sofrimento. Né? Então, em sofrimento, um lapso, coloca o sistema em movimento. Né? Enfim, então, o sofrimento aparece ali justamente como indicativo desse sujeito que resiste a se conformar. Né? E o que é o conformar? Vamos pensar na palavra, né? Conformar. A gente toma a forma do entorno, a forma de outrem, né? Então, o sujeito é justamente essa diferença, aquilo que escapa, aquilo que não se conforma, né? Então, o sofrimento, ele aparece como indicativo dessa resistência a se conformar, né? E aí, estranho seria justamente se, diante de toda essa situação de precariedade material e simbólica, os professores não se afetassem por essa condição e continuassem operando justamente enquanto alguém que vai lá só para reproduzir, né? Só para continuar mantendo o sistema em movimento. Então, estranho seria se a gente não se afetasse, né? Então, precisamente porque a gente sofre nessas condições, é que algo da nossa humanidade ainda está preservada. Né? Então, essa inconformidade, essa inadaptação, elas são próprias e exclusivas dos agentes humanos, né? De seres que agem, de seres capazes de fazer emergir algo novo no mundo, e não apenas se conformar a um sistema, né? A um maquinário educacional. Enquanto seres capazes de deixar suas marcas singulares no seu ofício, no seu ensino, e nessas relações que eles estabelecem com outros seres humanos, com os seus alunos, com os outros professores, né? Que são condições sem as quais me parece muito difícil a gente pensar em algo que a gente possa chamar de educação, né? Então, é mais ou menos isso que eu havia pensado para apresentar hoje. Ficou à disposição para a gente conversar, gostaria muito de ouvi-los e ouvi-las a respeito do que vocês também já vêm pensando, desenvolvendo nas pesquisas, tá bom? Muito obrigada pela escuta. Carol, muitíssimo obrigada, que fala maravilhosa, assim, fiquei pensando mil coisas, né? E eu acho que foi, para nós que estamos aqui, né, caminhando nesse processo de pesquisa, dentro do campo que é a psicanálise e a educação, e que vai tocar em muitos outros campos, como, por exemplo, da filosofia ou da sociologia, né? Você trouxe aí vários autores que contribuem muito, né? E aí, eu acho que o apanhado, ele foi essencial para a gente, inclusive, entender o que é uma pesquisa nesse campo, né? Que não é uma pesquisa que vai trazer soluções, né? Nem resultados precisos, mas sim apontar para aquele movimento que está acontecendo, né? Ou seja, para a contingência que está gerando esse tipo de mal-estar, né? A gente discute muito isso, né? O mal-estar como estrutural e como contingencial, né? O mal-estar, ele vai existir, mas por que hoje os nossos professores sofrem dessa maneira, né? E claro que isso é uma resposta, como a Carol bem apontou, a tudo isso que é contingencial e que está na cultura, que tem a ver com essa precariedade
que é simbólica e não só material. Outro ponto que eu acho importantíssimo, porque a gente vem numa linha de estudo muito sociológica e tende a cair na ideia de que a precariedade material é a motivação principal, né? Quando, claro que faz efeito, mas faz efeito sobre algo que é simbólico, né? E o sofrimento, ele está nesse âmbito. Então, a gente precisa avaliar, né? E precisa enxergar o outro lado, né? O que está por trás, o que está em jogo por trás dessa precariedade material. E eu achei que você faz um caminho, assim, excelente, né? Muito bom. Eu acho que ajudou muito, né? Me ajudou muito a pensar algumas coisas, e eu penso que deve ter ajudado também, levado vocês a pensarem aí, o restante do grupo. Eu gostaria de abrir para questionamentos. Nós estamos em processo de escuta de alunos, ainda não iniciamos com professores, nós vamos iniciar essa semana, mas eu acho que é uma boa oportunidade, gente, para questionar aí a Carol também sobre a experiência dela de pesquisa, né? Vamos lá, quem gostaria de se colocar? Fernanda, pode falar. Se puder ligar a câmera, eu agradeço. Pronto, estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, primeiramente, bom dia, Caroline. É muito bom mesmo. É muito riquíssimo toda a sua fala. E, como a professora falou, né, a gente está num projeto de pesquisa de escuta, né, de alunos, de adolescentes. E um dos sintomas que eles apontaram para a gente é essa questão da autoridade, né? Eles até colocaram um pouco de uma situação de professores que são extremamente autoritários e geram um incômodo com eles, mas, ao contrário, há professores que são mais afetivos, só que eles ainda relatam que eles não conseguem lidar com a turma, né? E aí eu queria que você comenta um pouco no seu livro sobre essa questão da autoridade, né? A gente já viu no grupo de pesquisa que tem a questão do laço, né? O laço que ele gera essa relação de autoridade. E eu queria entender, assim, o que você falou um pouco sobre a questão do laço, de como se dá essa autoridade no seu livro. Oi, Fernanda, muito obrigada pelo seu comentário, obrigada também pela pergunta. Então, essa é uma distinção muito importante da gente sempre ter em mente, né? A distinção entre autoritarismo, né, e autoridade. Eu acho que a gente, né, vai dando algumas pistas aí a partir da minha fala e do meu livro, mas talvez a gente possa ir pensando assim juntos, né? Algumas dimensões da autoridade. Então, primeiramente, a autoridade não é algo que eu atribuo a mim mesmo. Percebem que a autoridade é sempre algo que passa pelo outro, né? Então, se eu me chegar aqui e falar, eu sou autoridade, eu estou sendo autoritária nesse sentido, né? A autoridade é algo que sempre advém desse outro, que me atribui este lugar de autoridade, né? Então, a autoridade, ela está sempre em relação justamente a essa forma como a gente vive juntos, né? Então, a autoridade, quem atribui a autoridade a um professor dentro de uma sala de aula? A autoridade advém desse reconhecimento por parte dos alunos, desse reconhecimento por parte da coordenação, do modo pelo qual os fios daquele tecido social estão ordenados, né? E também, de forma mais ampla, na nossa sociedade, que está diretamente relacionado a isso que eu falei um pouquinho com vocês, sobre esse lugar que o professor ocupa no tecido simbólico social, né? Então, desde essa dimensão mais ampla, né, o que a gente entende por professor, né? Quando a gente, por vezes, examina o ofício docente em outros países, em outras culturas, a gente percebe como isso é diferente, né? Como a Lia coloca, tem algo da dimensão da contingência, que é isso que, da forma como aquela sociedade se organiza nesse momento, né? Então, há sociedades nas quais o professor é justamente visto neste lugar de autoridade, alguém cuja palavra é revestida de sabedoria, né? Alguém para quem a gente recorre para ouvir justamente conselhos, conhecimentos, saberes sobre determinadas situações, né? Então, no nosso país,
É sempre difícil falar no nosso país, né? Porque o nosso país é muito grande, muito diverso, mas se a gente puder pensar no discurso que seria hegemônico, né? Então, que domina de alguma forma, lembrando sempre que um discurso hegemônico não é homogêneo. Então, ele é hegemônico, mas tem resistências, né? Tem diferenças, tem lugares em que tem sujeitos que operam de formas distintas. Mas se a gente pensar no discurso hegemônico da nossa sociedade, o professor tem esse lugar de autoridade esvaziado, né? No nosso imaginário social, a gente não mais percebe o professor como alguém revestido de autoridade, mas justamente o oposto, né? Um professor que está lá porque não tinha outra coisa para fazer, porque foi o único vestibular que ele conseguiu passar, né? Porque a nota de corte é mais baixa, porque assim, quem que vai querer se submeter a uma condição como essa, com um salário como esse? Então a gente já tem uma figura docente um pouco mais esvaziada de autoridade já no âmbito social. E isso certamente se reflete no modo pelo qual os estudantes vão se relacionar com aquele professor, né? Então tem como se fosse esse pano de fundo que não pode ser ignorado, né? A gente, assim como a gente não pode examinar o sofrimento como uma questão individual, a gente também não pode examinar a questão da autoridade enquanto uma questão de indivíduos, né? Ainda que, claro, ela apareça ali naqueles sujeitos, né? Então, como você disse, aquele professor tem mais autoridade ou ele é mais autoritário, né? Será que os alunos se comportam por medo daquela posição de autoritarismo, né? Ou se de fato aquele professor está revestido de um lugar a partir do qual a gente atribui a ele confiança, né? A gente atribui a ele uma responsabilidade por aquilo que ele faz. Então, ele é capaz de falar ali em nome próprio, falar em nome próprio, enquanto alguém que dentro da sala de aula é representante daquele legado humano, né? Então, ele se endereça para os seus alunos enquanto alguém que se responsabiliza por aquilo que faz, por aquilo que diz, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um médico, né? Ele ocupa um lugar de autoridade ali naquele campo do conhecimento. Então, o que ele me disser para eu fazer, eu vou fazer. Nem sempre a gente faz, né? Mas, assim, a gente acredita a autoridade a ele. A gente pressupõe que ele vai se responsabilizar, né? Que ele tem responsabilidade por aquilo que ele diz, por aquilo que ele faz. Então, é esse lugar de autoridade do professor que a gente vê sendo esvaziado, né? Nesse processo e do qual o sofrimento seria, então, uma forma de um sintoma, né? Então, esse sofrimento relacionado justamente também a esse esvaziamento do lugar de autoridade do professor, tá? Não sei se eu te respondi, Fernanda, mas a gente pode continuar conversando, estou à disposição. Eu lembrei, Carol, quando tu estavas falando, eu vou já dar a palavra para a Gessiane, que lembrei não, pensei, né? Que existem dois aspectos aí envolvidos, né, na construção desse laço para que algo da autoridade se coloque ali na relação entre professor e aluno, que é além, né, do que vai ser estabelecido no momento ali da relação, tem algo que é anterior à relação, que é disso que você fala, né, que é o lugar na cultura, né, em que lugar que o professor está. Então, não basta também você chegar e construir um lugar. Claro que disso que é daí que a gente pode resistir, isso, né? Mas os alunos, eles já vêm embebidos de um discurso que é um discurso de esvaziamento desse lugar, né? E daí o impasse, né? Que acaba se colocando, o que não é igual a uma impotência, né? Mas é o lugar, talvez, de uma criação, né, de possibilidades outras dentro de uma cultura que já esvazia esse lugar, né? Mas eu acho muito interessante pensar essa coisa da autoridade. Gessiane, quer falar, Carol? Só para arrematar, né, essa questão, então, justamente, eu acho que isso que é essencial para nós, né, que pensamos em pesquisas a partir da psicanálise, que é justamente não perder de vista esse tecido social, né? Esse laço social, porque a gente tende, sobretudo a nossa sociedade contemporânea, a individualizar, né? Uma sociedade da individualização. Então, a gente individualiza o mérito, a gente individualiza o sofrimento, a gente individualiza como se tratasse daquele indivíduo, né? E a gente esquece todo o entorno. A gente opera muito nesse sentido do registro da culpa, né? De entender aquele como responsável por aquilo que acontece com ele, né? A gente está numa sociedade aí neoliberal,
que tem essa marca forte, né, e vai esquecendo justamente disso que seria esse pano de fundo, né, esse tecido social, né, tem um professor que foi meu orientador que ele falava, essa sopa de letrinhas, né, na qual a gente está mergulhado, todos nós, os professores, os alunos, né, isso que é um enlace constitutivo, né, a gente não pode esquecer disso. E também, né, sempre pensar que existe a emergência do sujeito, né, existe isso que irrompe, que se descola, né, que consegue eventualmente operar algo diferente daquilo. Então, não é uma relação de determinação, então, desiste, né, porque a gente está numa época, então a gente está fadado a sofrer essa imposição do imaginário social. Não, também não é isso, né, é uma consideração, a gente sempre ter em mente a existência do laço, mas não entendê-lo como algo que vai determinar aquilo que a gente vai fazer, né? Tem sempre essa possibilidade da ação, de romper algo novo, né? Do professor tecer ali algo na relação que ele estabelece com os seus alunos, né? O Carlos Drummond de Andrade diz, né? As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, assim, temos a lei, né? Temos as leis, temos a dimensão maior, mais ampla, mas os lírios, eles não nascem da lei, né? O lírio nasce ali do pequeno, da experiência, daquilo que rompe, né? Então, desculpa, Gessiane. Pode falar, Gessiane. Maravilha, Carol. Bom dia, estão me escutando? Sim? Então, gostaria de lhe parabenizar, né? O seu livro, eu considero ele a base, ele e Freud, né, para minha pesquisa, que a professora Lia está me orientando, né? Aprendi muito com ele e sempre vou indicando para as pessoas. E eu pude linkar, né, algumas coisas que estão presentes no livro, né, inclusive a perda de autoridade, com a entrevista que eu fiz com as professoras na escola, né? Elas falaram que elas sentem muito isso também por parte das famílias, né, em que professoras de educação infantil em que elas chamam a atenção da família, né, para dar algum conselho, e eles não escutam as professoras, é como se nem tivesse falado. Vão chamar a atenção, né, do comportamento da criança, e eles nunca acreditam nas professoras, né, e elas falaram que é muito difícil essa relação, né, deles com a família, porque eles não dão crédito para as professoras, não acreditam nelas, então fica muito complicada essa relação. E aí a gente pode ver a perda de autoridade, né? Elas relataram falar que antigamente o professor tinha mais autoridade, ele era mais escutado e hoje em dia não, né? Elas perceberam essa perda de autoridade. E outro ponto é a perda, né, de sentido que esses fatores vão causando. A professora relatou, né, como a senhora disse aí, que ela disse que não sabe, às vezes ela se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa perda de sentido na docência, né? E ela até falou que até hoje está repensando a profissão, devido aos desafios, nessa falta de autoridade. E é isso. Obrigada, Gessiane. Fico muito feliz e honrada de saber que você está usando na sua pesquisa. Obrigada. Eu acho que a maior felicidade de alguém que escreve é saber que pode estar chegando a lugares que por vezes eu não chegaria pessoalmente, né? E que encontrar pessoas como você, que está desenvolvendo um trabalho sério, responsável, né? No sentido de se somar, e eu acho que nós somos isso, a gente vai operando em teias, né? As nossas pesquisas vão se interligando e a gente eventualmente pode promover algum tipo de transformação, ter um efeito, né, sobre isso que está acontecendo. Eu acho a sua fala preciosa e você ainda traz um recorte que várias pessoas têm me relatando, que é as professoras da educação infantil, ainda dentro desse problema mais amplo, elas representam uma categoria que por vezes é ainda mais deslegitimada. Né? Então, quanto professoras que precisam de um saber menor, né? Que elas estão ali para cuidar apenas, né? Não que o cuidar não entre, mas elas são reduzidas, às vezes, as pessoas nem querem chamá-las de professora, né? Então, percebe, às vezes, como uma categoria diferente ali dentro da docência de modo geral, né? Então, várias professoras da educação infantil me relatam isso, dizendo o quanto ainda dentro da escola, se pudesse ainda ter uma hierarquização,
né, da autoridade, elas estariam ali num lugar menor, né, enquanto alguns professores, por vezes, do ensino médio, que ensinam temas, disciplinas que estão mais vinculadas a algo que seria uma aplicação no dia a dia, uma preparação para o vestibular, né, porque hoje também o vestibular é um parâmetro daquilo que seria quase que a finalidade da escola, né? A gente esvazia a experiência escolar e reduz ela a conseguir colocar os alunos numa boa posição no mercado de trabalho, né? A escola vai ser engolida por essa lógica produtivista. Então, se a gente está operando numa lógica da produção, o que sobra para as professoras da educação infantil, né? Que operam justamente nessa outra nesse outro âmbito, né, no âmbito da experiência, né, de uma outra relação ali com a infância opera a partir de outros tempos, né, então elas ainda, dentro dos professores que sofrem, elas ainda ocupam um lugar ainda mais específico, né, dentro dessa modo pelo qual elas vivenciam o sofrimento. Então, acho precioso que você esteja trazendo esses depoimentos e, por vezes, talvez seja um aspecto que você possa evidenciar na sua pesquisa, né? O quanto as professoras da educação infantil também têm mais essa camada, né? As professoras das creches, elas estão ainda num outro lugar. Né? Obrigada, Jéssica. Fernanda. Eu teria mais uma pergunta, né? Mas está ainda relacionado com a autoridade, né? Que é algo muito marcante, né? Que a gente vê na sua própria fala e a gente percebe como professores também atuantes. E se o lugar do professor de autoridade é esvaziado, quem é que ocupa esse lugar? E agora há pouco você falou um pouco que a gente percebe muito esse sintoma de autoridade esvaziado muito da educação infantil. Eu queria entender se você consegue relacionar também com essa exacerbação, digamos assim, desse posicionamento de colocar a criança no centro, ou colocar a criança num lugar de centralidade, que talvez não seria esse lugar dela. Você consegue relacionar isso a esse esvaziamento da autoridade? Fernanda, excelente pergunta. Assim, excelente a sua colocação, acho extremamente pertinente. Primeira delas, né? Se a gente esvazia a autoridade do professor, o que sobra no lugar, né? Quem entra ali no lugar? A partir dessa perspectiva tecnicista, né, que eu examino nas minhas pesquisas, a gente propõe justamente que no lugar desse vazio, né, esse esvaziamento da autoridade do professor, vem algo dessa lógica das prescrições, né, de um saber supostamente científico, baseado em evidências, de um método que produziria um aprendizado maior a partir de um índice. Então, essa centralidade da técnica, do método, né, a ilusão do método, tem um autor que fala, né, o Azanha ali, acho que você teve talvez contato também, ele fala dessa ilusão do método, né, da gente ter uma ilusão de que a educação poderia ser reduzida justamente a essa aplicação de prescrições, de metodologia, né? Então, esse saber dos especialistas que ele entra na escola, seja por via dessas prescrições, esses materiais didáticos que são produzidos justamente com essa intenção de dar tudo aquilo que o aluno supostamente necessitaria, né? Então, eu tenho desenvolvido essa discussão na disciplina que eu estou ministrando lá na pós. Eu tenho uma estudante que justamente ela trabalha numa empresa que produz materiais didáticos, né? Então, ela relatou para nós que quando eles vão em reuniões com a gestão das escolas, as escolas têm demandado algo no sentido, faça um livro que tenha tudo, que o professor não precisa saber nada, que o livro dê conta de tudo, de todas as dimensões, que o livro diga de forma estrita o que deve ser feito para que o professor, para que independa de quem é o professor. Então, tanto faz se é a Gessiane que vai dar essa aula, tanto faz se é a Caroline, se é a Lia, se é a Fernanda. Então, façam um livro que abarquem tudo. Só que vejam que concepção de educação tem por trás de uma proposta como essa. Eles estão dizendo de forma explícita que o professor é descartável, que o professor é supérfluo, ele é intercambiável, então não sobra nada do sujeito. Né? Eles querem saber
que seja cifrado em enunciados, em aplicações, né? Então, nada ali da ordem da transmissão. Então, faça um livro que tenha tudo, né? E aí, essa estudante me relatou isso na semana passada, que essa é a nova demanda das escolas, né? Então, o que viria nesse lugar da autoridade, né? Enquanto o professor, enquanto alguém que é representante de um legado humano, entram esses enunciados vazios, né? Esses enunciados que advêm a partir desses materiais, seja também do saber de especialistas, né? Então, não sei se vocês trabalham, Lia, com a questão da medicalização, da educação, o discurso medicalizante. Então, um médico que vem de fora, né, de um laudo médico, que diz exatamente o que o professor tem que fazer com aquela criança, né? Então, enquanto a gente poderia pensar justamente no que eu chamo desse saber da experiência, né, que o Larossa traz, essa ideia do saber da experiência, de alguém capaz de ajuizar sobre aquela situação, ajuizar sobre aquilo que está acontecendo na sua própria sala, não. O professor, como se ele tivesse perdido essa possibilidade, esse espaço de o que eu vou fazer com essa criança, né? Então, precisa de uma prescrição externa, de um saber supostamente mais científico que aquele que o professor detém, que diga, faça isso, trate a criança assim, se dirija assim a essa criança, organize a carteira dela dessa forma, né? Então, essa autoridade, e Fernanda, você tem uma questão que é muito sagaz, né? Porque é isso, me parece que no mundo nunca sobra um vazio. Então, se a gente tirou a autoridade do professor, alguma coisa vem a ocupar esse lugar. A gente não pensar, acabou a autoridade, ficou vazio. Né? Algo vem ali para substituir o que esse professor, enquanto um sujeito que tem revestido, né, de autoria, autoridade na sua prática, deixou de ter. Né? Então, vem algo aí ocupar o lugar. Né? Então, acho que a primeira não é uma resposta exatamente, né, mas talvez um comentário ao que você propõe. E a segunda questão que você coloca, né, de se essa desautorização do professor também estaria relacionado com essa excessiva tentativa de colocar a criança no centro, né? Mais ou menos foi essa a sua pergunta, né? Não sei se vocês já leram A Crise na Educação, da Hannah Arendt. Você leu, Lia, com eles? Já sugeriu? Ainda não. Ainda não. Já falamos várias vezes desse texto, mas ainda não lemos. Porque, Fernanda, tem uma parte justamente que diz justamente isso que você está propondo. Quanto à autoridade, na verdade, um sintoma dessa perda da tradição e um sintoma da perda da autoridade e da crise do mundo moderno é justamente essa exacerbação de uma leitura dessas educações e ensinos progressistas, né? Acerca dos quais a gente também acredita, trabalha, né? A gente tem essa linha, essa tendência, mas uma exacerbação, uma leitura, por vezes, até equivocada dessas pedagogias progressistas que dizem que o aluno precisa ser colocado no centro, mas de uma forma distorcida, percebe? Né? Não é uma crítica a essa necessária importância do aluno, da gente entender o aluno também como um sujeito, como alguém também que tem algo a nos endereçar, mas é uma exacerbação de modo que apagou o professor. Então, tudo em função dessa criança que deveria ser o centro e uma criança que não deveria mais estar submetida à autoridade do professor. Então, acho que você vai gostar bastante desse texto, ela desenvolve isso, e o mais interessante é que ela diz que quando a gente, nessa tentativa de colocar a criança como centro, a revelia do professor, a gente está submetendo a criança a uma autoridade que seria a mais cruel, né, e que beira o autoritarismo, que é justamente deixar essa criança largada à própria sorte, no grupo das próprias crianças que decidiriam o que fazer e como conduzir uma determinada situação entre crianças apenas, né? Então, é uma espécie de orfandade simbólica, a gente diz, né? O professor, ele se retira dessa cena, se retira de um lugar de alguém que se responsabiliza por aquelas crianças, justamente porque ele está no mundo há mais tempo. E eu acho tão bonita essa imagem, né? A Hannah Arendt diz dos recém-chegados no mundo, que são as crianças, e dos já velhos no mundo, que somos nós. Então, vejam, a relação pedagógica, ela não está assentada em uma igualdade de posições, no sentido de que a gente não pode pedir para que as crianças
se responsabilizem pelo mundo da mesma forma como a gente se responsabiliza. Percebe? A gente, enquanto adulto, a gente é responsável pelo mundo. A criança ainda não, ele acabou de chegar. Então, a relação é assimétrica. A relação pedagógica, ela é pré-política, né? Por isso que ela não é política, porque a relação política pressupõe uma relação de igualdade, né? Então, por exemplo, nós aqui, enquanto adultos, estamos, né, num espaço político, a gente opera desde um lugar de igualdade. Na educação, enquanto espaço pré-político, existe uma assimetria justamente dessa relação, da qual advém a autoridade do professor, justamente porque o professor é capaz de se responsabilizar pelo mundo. E uma vez que a gente se retira, a gente larga a criança à própria sorte, né? A gente precisa estar ali endereçando uma palavra de alguém que se responsabiliza pelo mundo. Quer a gente goste do mundo, quer a gente não goste do mundo. Ela diz, né? Ainda que o professor secretamente não se orgulhe daquilo que, né, que está acontecendo no mundo, não tenha participado diretamente de certas lógicas cruéis, né, que por vezes operam no mundo, ele é responsável pelo mundo em face da criança, né, simplesmente pelo fato de que a gente chegou antes no mundo, né? Muito bom. Olha essa discussão, Carol, maravilhosa. Porque eu lembro, hein, Fernanda, no nosso último encontro, que a gente falava, né, sobre isso. E sempre quando a gente vai falar de autoridade, é difícil a gente não ir lá na Hannah Arendt, né? E a gente ainda não leu A Crise na Educação. Falei para vocês desse texto, mas não lemos ainda. Mas é um texto básico, né, Carol, para a gente falar desse assunto. E eu lembrei que o Jean-Pierre Lebrun, naquele livro O Mundo Sem Limites, ele fala dessa autoridade anônima, né, da ciência, que são os ditos, né, que vão entrando aí nesse lugar, que seriam lugares de enunciação, né, mas ficam os enunciados, né, sobram os enunciados da ciência para ocupar esse lugar, né, enfim, e aí, ou seja, a autoridade acaba não se estabelecendo no laço, né? Enfim, ele faz um pouco dessa discussão também, né? Achei interessante pontuar, até para a gente depois pegar também esse livro para pensar nesse ponto. Acho que Sebastiana quer falar. Bom dia. Tem um pouco de barulho, mas eu espero não incomodar muito. Primeiro, felicitar pela sua fala e agradecer por disponibilizar esse tempo para a gente, né? Nós somos muito privilegiados, ou privilegiados, está sem levantar a mão. Então, assim, eu tenho mais um comentário a fazer, porque nós estamos nessa pesquisa e a gente percebe a dificuldade que nós estamos tendo em encontrar com os professores, como a professora Lia mencionou essa semana, mas os grupos dos alunos, nós já tivemos, acho que, 5 encontros por aí, e aparece muito, a partir pelo menos do grupo que a gente frequenta, né, aquela fala de abandono. E aí nós discutimos com a professora também, exatamente essa mentalidade que vem do capitalismo, como a Fernanda falou, de centralizar o aluno e depois de abandoná-lo, porque a leitura que eu vejo é como se a gente cria, né, a ideia, o espaço de que ele pode tudo, de que ele é independente, de que ele tem autonomia, só que depois ele não sabe lidar com isso. Então, na hora de exigir, de querer, ele é autônomo, ele é responsável, ele é poderoso. Na hora de arcar com as dificuldades, com as limitações que são próprias da vida, mas que, como adolescente, como jovem, né? Então, nesse momento, vai para o outro lado. E aí, eu tenho um comentário triste, né, mas eu vou fazer porque eu acho que foi muito forte no contexto acadêmico. Quando a gente estava... Eu comentei dessa palestra, né, com uma amiga. Inclusive, ela está aqui, com duas. Uma está aqui, a outra está. Mas, assim, teve uma fala que diz assim, sofrimento docente, eu não estou nem aí para professor, então aí é para mim. E achei assim, nossa, assim, sabe, achei assim tão forte, porque... sei lá, já faz uns 10 anos que eu saí do ensino médio, eu tive a experiência de ter professores, onde o professor ainda era autoridade. E aí, quando eu chego agora na UFMA, que eu vejo o modo como são as relações, eu fico escandalizada, né? De verdade, eu fico escandalizada. Então, quando eu vi essa fala, eu disse, sabe, nossa... E é uma pessoa que está se preparando para a docência, que diz que sonha ser docente. Então, é muito triste, muito forte, mas eu fiquei assustada de ouvir isso. E aí eu vou no outro extremo,
E lembro do período da pandemia e da minha irmã, dizendo, eu não aguento mais esse menino em casa, que era o pré-adolescente que tem 11 anos, né? Mas a vida que ele leva já é né? De quem tem 18, 20. Mas como que fica aí, prof, essa relação de que o Estado, né, o capitalismo, sei lá, enfia na cabeça do aluno que ele pode tudo, os pais jogam essa responsabilidade para os professores são obrigados agora no novo sistema, né, de passar o dia inteiro com os anjinhos, e a relação de ódio que não vai nem para o Estado nem para os pais, vai para os professores. Porque o que eu consigo perceber é que, pelo menos é o que sai muito ali no nosso grupo, é como se os nossos inimigos são os professores. A gente é obrigada a estar aqui, a gente está aqui o tempo todo, nós somos obrigadas a estar aqui como se fosse, não favor, mas tipo, por culpa deles. E aí todo mundo se livra, e aí no fundo sobram os professores. Mas era isso. Obrigada, Sebastiana. Essas colocações preciosas também. Bom, alguns pontos, né, que você traz, acho que a sua colega que diz, né, não tô nem aí pro professor, é isso, a gente está atravessado por esse laço, né, como a Lia colocou, a gente também reproduz esses discursos, né, por vezes a gente também opera a partir dessa lógica de ser, né, o que a gente chama de preconceitos, né, conceitos pré-concebidos, né? Então são ideias já formadas que nos impedem de olhar para situações e julgar, né, ajuizar, olhar para aquela experiência e pensar coisas novas, coisas diferentes, pensar o que eu acho de fato sobre isso, né? Então, por vezes a gente reproduz mesmo esses discursos acerca dos professores, né? Então, não tô nem aí, não me importo, enfim, né? Mas a gente segue resistindo. Sobre isso que você diz, né, ninguém mais quer o jovem, um joga para o outro, ninguém mais quer a criança, não vejo a hora de que ele volte para a escola, né, então todo mundo está se desresponsabilizando por esse lugar de alguém que fale com a criança e fale com o adolescente desde um lugar de autoridade e responsabilidade pelo mundo. É isso que você traz, né, uma exacerbação, a Fernanda falou, suposta autonomia, né, dessa suposta independência, dessa suposta liberdade, mas que sem um respaldo de um adulto que enderece uma palavra desde um lugar de alguém que já tem a gente fala um savoir-vivre, né, um saber viver, né, um saber da experiência, isso não é liberdade, não é autonomia, é abandono. Então, é isso, joga para lá, joga para cá, todo mundo se desresponsabiliza, e aí esses jovens, essas crianças chegam na escola e se deparam com esse professor, que é alguém que assume essa responsabilidade por ofício, né? A nossa profissão é assumir essa responsabilidade diante dos jovens. Mas pensem a dificuldade, porque ainda que a sociedade nos coloque nesse lugar de ninguémdade, de um lugar desautorizado, a gente precisa acordar todo dia, ir lá para a escola e olhar diante, né, face a face com esses jovens, com essas crianças, né? Ainda que um lugar de autoridade não nos seja garantido socialmente. O nosso ofício depende disso, né? O nosso ofício está enraizado na autoridade, na tradição, né? A Hannah Arendt, nesse texto que a gente está evocando, ela diz que o desafio da educação é caminhar por um mundo que não é mais estruturado pela autoridade, nem mantido coeso pela tradição, sendo que a educação não pode abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, para continuar operando. Então, como que a gente faz? Né? A gente escolheu um ofício que demanda esse enraizamento na autoridade, né? A gente precisa falar desde um lugar a partir do qual a gente seja ouvido, um lugar que os alunos nos atribuam esse reconhecimento, mas a gente está caminhando sobre um mundo que não tem mais, né, esses pilares, essa estrutura que a tradição e a autoridade conferem ao mundo. Né? Então, realmente, é um grande desafio. E aí o professor acaba caindo nesse lugar, né, como a Sebastiana muito bem coloca, de culpado, né, alguém que para quem os alunos endereçam raiva. É culpa dele, ele que me obriga a ter aula, ele que me obriga. Então, na verdade, não, o professor ainda é o último que está ali tentando se responsabilizar em alguma medida,
alguns professores já abandonaram também esse princípio do nosso ofício, né, de alguém que vai lá justamente enquanto representante do mundo, e também se entregaram a isso, de, eu vou lá e faço o que tem que fazer, eu só passo os slides e pronto, né? O professor também se retira, às vezes, desse lugar, porque é muito difícil, gente. Eu trabalhei em escola também durante 6 anos, e é muito difícil você ter que ir lá todos os dias e ocupar esse lugar que foi tornado vazio, né? Vazio não da autoridade, mas ocupado, né, como a Fernanda muito bem assinalou, ocupado por enunciados enraizados fora da escola, fora dos sujeitos, né? Então, essa distinção que a Lia assinala entre enunciação e enunciados, né? Acho que é um campo bastante profícuo aí para vocês também continuarem examinando, né? Essa enunciação que carrega a marca do seu remetente, né? A gente sabe, é uma palavra endereçada, então diz de onde veio, diz para onde vai, né? Não é um enunciado vazio, que não tem nenhum enraizamento no mundo, não tem sujeito, não tem, né, não tem nada pressuposto ali no destinatário. Então, a palavra endereçada, eu pressuponho que tem um sujeito ali para quem eu estou endereçando a minha palavra, né? Então, acho que é isso, realmente é muito desafiador, né? O professor ter que ir lá ocupar esse lugar, né? Então, obrigada, Sebastiana. Obrigada. A honra, Por isso, a por honra isso, não é sua, não. A honra é minha de estar aqui com vocês. por isso que estar no exercício da docência é, de alguma forma, sempre resistir, né? Resistir a algo do que está posto, né? Itaceni. Bom dia, grupo. Bom dia, professora Lia. Bom dia. Desculpa. Eu achei muito interessante como você abordou esse tema, né? Como você traz o seu trabalho. A Carolina é muito, muito interessante mesmo. Assim, entender um pouco sobre como que tu vê isso, né? E eu gosto muito de pensar, assim, essas relações, assim, conforme o que eu venho estudando na filosofia, né? Na psicologia também. E eu gosto muito do termo que Bauman fala sobre essa questão da modernidade líquida, né? Que ele traz essa questão da liquidez das nossas relações, né? Da liquidez daquilo que era anteriormente firmado como algo dogmático, algo concreto, né? E agora está tudo muito líquido, né? Está tudo muito sendo desconstruído para reconstruir, mas parece que não há reconstrução, parece que há apenas sempre uma destruição e nunca se reconstrói, nunca torna sólido, né? E eu gosto também de relacionar essas coisas trazendo para o olhar do sujeito, né? O sujeito, na neurociência, por exemplo, quando a gente estuda, a gente pensa o sujeito com medo de coisas que ele não tem certeza. E quando você olha para esse sistema que transforma a gente em seres sempre pensantes naquilo que nunca vai ser concreto, isso traz realmente de forma mesmo anatômica, de forma morfológica mesmo, um sofrimento mesmo, porque a gente não foi feito para lidar com essas dúvidas constantes. Por isso que nós, ao longo da história, se você for ver, o ser humano sempre tenta montar leis, montar ordem, sempre tentou juntar grupos, sempre tentou viver em comunidade. Para quê? Para se sentir seguro, para se trazer essa segurança, porque isso é algo estrutural do sujeito. E aí, quando fala essa questão de autoridade, eu gosto muito do professor que ele trouxe um trabalho sobre ética e moral na contemporaneidade, que é o professor Yves de Lattaille, que ele traz o seguinte, uma questão de a cultura da sociedade, da vaidade, que, segundo ele, é o que nós estamos vendo hoje, ela pactua cultos, no sentido de, por exemplo, o culto da vaidade é uma sociedade que cultua o espetáculo, é uma sociedade que está sempre lançando mão, coisas que eram antigamente mais de cada um, agora está sendo para todos, está sendo divulgado, está sendo medializado, está sendo dado valor a isso de forma capitalista, de forma de capital, né? Formar recurso financeiro. Uma outra questão também que ele traz é o culto à celebridade, por exemplo. E aí ele traz essa seguinte citação que eu achei incrível. O Freire Costa, que nos dias de hoje, o lugar da autoridade foi tomado pela celebridade. Mas qual a diferença entre elas, né? Entre a celebridade, a autoridade e a celebridade, né? E traz uma citação desse autor. Em oposição à autoridade, cuja marca são os dons incomuns, a celebridade prima pela falta de originalidade. O cânone da primeira prescreve a aliança entre notoriedade e talento, o da última entre sucesso e visibilidade.
Então, quando você vê um pesquisador que leva na mídia informações que vão transformar a sociedade, ele tem 60 segundos para falar daquilo. Meu Deus, como que vai falar de uma teoria, de algo que vai construir em 60 segundos? Em contrapartida, uma celebridade que, beleza, tranquilo, vai falar sobre o filme, vai falar sobre o que fez, ele tem 2 blocos, 3 blocos, porque é isso que a sociedade atualmente está pactuando. Né? No lugar da autoridade, segundo esse autor, veio a celebridade. Então, quando a gente vê para a escola, o professor está diante desse universo. Ele não é celebridade, ele não vai atrair os alunos, ele não é essa celebridade que tipo tem 50 mil seguidores no YouTube, quer dizer, ele não tem, sei lá, um Instagram com 1 milhão de seguidores, então ele não é celebridade, não vai atrair um aluno desse. Então, eu acho interessante esses pontos e para, né, a gente pensar também essa relação, né, entre ética, moral e também o sofrimento docente. Obrigado. Itacene, nossa, muitos pontos essenciais, assim, fui anotando aqui, você traz várias questões muito importantes, estou totalmente de acordo com a sua perspectiva. Vou comentar um pouquinho, né, só para a gente continuar a conversa, isso que você traz, né, da liquidez, do Bauman, da ideia da celebridade, da novidade, em oposição a essa tentativa de estabilidade, né, que a gente tenta enquanto seres humanos, né, promover ali, construir algo de estável nesse mundo que, se a gente não operar esse tipo de coisas que confiram estabilidades, ele se dissolve pela ruína do tempo, né? É um mundo, para que ele continue existindo como a gente conhece, o mundo humano, ele precisa dessa nossa implicação, nessa tessitura para que o mundo continue existindo, né? Então, há pouco eu evocava Sócrates. Imagina, 2.500 anos, né? Então, a gente que está na educação, a gente está o tempo todo se voltando para o passado, né? Trazendo pedaços ali do legado humano que estão essencialmente nesse lugar mais estável, mais consolidado, em um mundo que justamente é líquido, que é um mundo que se volta para o futuro, que quer aquilo que é novidade, que é rápido, né? Como você coloca, em 60 segundos, traga algo novo, alguma informação. Hoje, a gente vê quem são as celebridades, né? Como você traz, essencialmente são essas pessoas das redes sociais, né? Que são os influenciadores, e que eles estão operando justamente na lógica disso que é efêmero, né? Que é rápido, que acaba, que se esvazia, enquanto a gente, enquanto professor, está caminhando justamente em sentido oposto, né? Tentando construir algum tipo de estabilidade, de solidez, né, de concretude, de solo comum, justamente para que a gente, enquanto seres humanos, consiga se relacionar, né? Então a gente vai colocando pedras entre nós para que a gente caminhe juntos e tenha um solo comum estável, né? A gente vai ali operando a partir dessa lógica da tradição, né? E a sua fala me lembrou muito dessa tentativa humana sempre de conferir estabilidade. Ainda a Hannah Arendt, né, a gente acaba evocando bastante os nossos companheiros de pesquisa, digamos assim, né, os pensadores que pensam conosco. Ela diz que a característica essencial da ação humana é que ela seja indeterminada e irreversível. São duas as características essenciais da ação humana. Então, indeterminada, por quê? A gente não sabe o que vai acontecer a partir da nossa ação. A nossa ação, ela cai numa rede de outras ações humanas, né, a teia de relações humanas, que nos impede de saber como que ela vai operar, quais são os efeitos da nossa ação. E a ação, ela é sempre irreversível, a gente não consegue desfazer, né, uma ação. Os efeitos já são da ordem de determinado, a gente promove uma ação, ela é irreversível, diferente da fabricação, né? Ela distingue, então, eu posso construir alguma coisa, ficou horrível, eu vou lá e destruo. A ação não é passível de ser destruída. Mas nós, seres humanos, como o Itacene muito bem assinala, a gente tende a buscar alguma estabilidade nesse mundo, né? Nesse mundo extremamente líquido, nesse mundo que é destruído pela ruína do tempo. Então, a gente inventou 2 remédios para lidar com a ação. Para lidar com a imprevisibilidade da ação, a Hannah Arendt propõe que a gente inventou a promessa. Então, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer da nossa ação, a gente inventou a promessa para tentar conferir alguma estabilidade aos desdobramentos da nossa ação, a como a gente vai continuar agindo. E para lidar com a irreversibilidade da ação, a gente inventou o perdão.
né? Que não desfaz aquilo que foi feito, mas propõe uma outra forma de se relacionar com aquilo que foi feito. Então, concordo, né, com o Itaceni, trabalho a partir da mesma perspectiva, que é isso, a gente está num mundo que agora ainda mais liquidifeito, né, um mundo que está cada vez mais líquido, e um mundo que tende à instabilidade, e a gente busca aí justamente essa estabilidade, que é duríssimo, porque ainda no nosso ofício é ainda mais acentuado a busca por essa estabilidade, e que a gente também não pode confundir com um conservadorismo, né? Não é sobre isso. A gente está para propor a novidade, para que a gente possa acolher aquilo que vem dos recém-chegados, a gente precisa estar sempre nesse diálogo entre a tradição e a novidade, né? A tradição e a novidade. A tradição justamente entendida como esse solo comum, como esse legado humano comum que nos constitui, tá? E, assim, interessante, posso falar também? Interessante também nesse mesmo sentido, né, que, por exemplo, a gente vive hoje o movimento das evidence-based, né, o movimento baseado em evidências científicas, assim, que realmente parece que Immanuel Kant conseguiu o que ele queria lá no século, né, 18, 19, 17, 18 ali, né, ele realmente queria trazer essa questão da ciência como que iluminaria tudo na humanidade, né, a partir dela nós iríamos conseguir responder todas as perguntas. Só que quando você olha, por exemplo, eu sigo alguns movimentos da psicologia baseada em evidência, a saúde baseada em evidência, e, cara, o quanto de preconceito essa galera tem contra outros conhecimentos. E aí você vai, por exemplo, em autores como Claude Lévi-Strauss, por exemplo, no Pensamento Selvagem, ele foi analisar uma cultura indígena que é uma cultura totalmente selvagem, entre aspas, né? Mas que ele fez um contraponto muito legal assim, na área da saúde coletiva. Ele conseguiu perceber que as pessoas que participam desse mundo selvagem conseguem se curar, as doenças do mundo da sociedade contemporânea, eles também vivenciam lá gripes, doenças deles, do humano. E ele conseguiu perceber que a partir daquela racionalidade que eles tinham lá, a saúde coletiva deles funcionava, assim como na sociedade contemporânea. Então, o que ele pôde entender? Que tanto um sistema quanto o outro vão chegar no mesmo propósito. Vai trazer a cura, vai trazer a mudança de entendimento e comportamento, e ele conseguiu entender assim, tá, mas qual a diferença da ciência para essa cultura aqui? O que tem nela que não tem na outra? E eu achei muito interessante esse pensamento, porque esse movimento da ciência que responde tudo, não é verdade. Os outros conhecimentos também trazem construções psicológicas, construções de mudança individual e coletiva que vão impactar na saúde, na relação humana, entendeu? Então, esse movimento de cientificizar tudo, a partir dela que a gente vai tirar as nossas próprias conclusões, eu não concordo, assim, eu não acho que é o caminho, porque acaba que desmerece os outros conhecimentos humanos, né? É isso. É porque eu fico muito emocionado. Posso só fazer um comentário? Alguém gostaria de... Só para não ficar eu e o Itaceni aqui, só não monopolizando a palavra. Alguém quer? Só então uma brevíssima observação sobre isso que você fala, né, Itaceni? A gente está nessa ilusão cientificista, como se a ciência tivesse, de fato, a resposta para tudo, e de forma inequívoca, né? E se a gente olha historicamente, a própria ciência se reformula, né? Há pouco tempo, gente, a homossexualidade era considerada doença na psiquiatria, né? Então, veja, isso era a ciência. E a ciência, então, ela não tem essa resposta definitiva, inequívoca. A gente não pode se agarrar nesses preconceitos, né, nesses conceitos preconcebidos, para aplicar a toda e qualquer circunstância humana, toda e qualquer situação. Né? Claro, a gente também não é contra a ciência, anti-vacina, claro, não é isso que a gente está falando, né? Sempre é importante a gente situar bem a questão. Mas se eximir de pensar, se eximir de ajuizar acerca das questões, dos fenômenos, a partir de conceitos pré-concebidos, aí sim é um problema. Então, assim, eu não vou mais olhar para a experiência porque eu já tenho o dado que eu peguei na pesquisa evidence-based, então eu vou simplesmente aplicar aquele resultado na minha sala de aula. Não, gente. É claro que a gente tem que
estudar outros campos, outras pesquisas, ver o que está sendo feito, mas sempre passando por esse filtro do ajuizamento, que é você enquanto sujeito responsável ali pela sua ação, pela sua enunciação, né? O que você, como você tece esses argumentos, né, esses conceitos, àquilo que a sua experiência está te mostrando e aquilo que está te acontecendo com aquele sujeito, naquela relação, naquela circunstância, que é sempre da ordem do imponderável. Né? A gente não pode chegar ali para dar aula com um manual, né, embaixo do braço, com todos os resultados das pesquisas e tentar simplesmente aplicá-los. Né? Eu acho que é nesse sentido que o Itacene traz, né? Essa ilusão cientificista, né? Bem seria bom, né, Itacene? Às vezes a gente quer um manualzinho para não precisar pensar muito ali, mas sim, né? Esse sentido de sempre termos em mente essa responsabilidade a partir desse ajuizamento, né? Maravilha, gente, maravilha de discussão, né? É sempre essa coisa do resgatar o sujeito, né, Carol? Que é disso que se trata, né? De que se tratam as pesquisas, né? Que a gente vem desenvolvendo, as pesquisas no campo da filosofia da educação, no campo da psicanálise da educação. Eu acho que é muito em torno desse resistir enquanto sujeito, né? E é sempre muito válido a gente poder pensar no que é isso que está apagando, né? O que é esse movimento que está o tempo inteiro caminhando no sentido desse apagamento, né? Bom, eu acho que fizemos uma ótima discussão, eu acho que a gente já vai encaminhando aqui para o encerramento. Carol, eu quero te dizer que foi uma honra te ouvir hoje. Eu tenho muitas coisas anotadas aqui de ideias, né, e enfim, de leituras para buscar. Eu penso que o grupo todo também vivenciou aí muito bem essa discussão, né? Conseguiram se colocar, fazer questões, e é para isso, né, que a gente pensou esses momentos com pessoas de fora que possam falar de suas pesquisas, de sua experiência, né? Porque a transmissão é mesmo isso, né, Carol? É a gente poder coletar nas experiências aí dos outros, né, dos vários, né, para pôr as nossas ações, as nossas práticas, o nosso ofício em andamento, né? Então, eu quero te agradecer muito, agradecer também a todos que participaram, agradecer ao GEP, que está aí firme e forte, né, que é o nosso grupo de pesquisa. São alunos realmente muito engajados, viu, Carol? E eu digo, olha, a gente funciona no desejo, porque ainda estamos, assim, meio soltos na universidade, né? Então, nossa união é mesmo pelo desejo de saber aí sobre a psicanálise e a educação, sobre esse campo aí, que já está aí plantado no coração da gente, né? Acaba que parece aquele mosquitinho que morde, né? E daí a gente não larga mais, né? Obrigada, viu? Alguém mais queria falar? Prof, assim, eu fico agradecida pela fala da Caroline, mas também pelo seu, como é que eu posso dizer, por essa percepção de achar a Caroline para a gente, né? Porque não é qualquer coisa a gente ter a autora do livro nos explicando né, como foi construído, e um trabalho que ela levou muito tempo para organizar, e, né, nesse intervalo de 2 horas ela está aqui, né, nos dando, digamos assim, porque aí é investimento de tempo, de energia, eu acho que isso não tem preço, isso não tem... É realmente investir no sujeito. E aí agradecer, tá? Muito obrigada por possibilitar esse contato com a Caroline. E é isso, gente. E agora nós vamos para o livro da Carol, né? Vamos estudar esse livro com certeza, né? Porque vai ser base, sem dúvida, para a nossa pesquisa e para outras que virão, né? Eu digo, a gente está com uma pesquisa que está acontecendo agora, mas eu sempre digo, ela é como um guarda-chuva, né? Está acolhendo outros projetos, né? E vamos caminhando assim. Temos, Carol, provavelmente vamos nos encontrar no LEPS, né? Estarei aqui do GEP, eu vou estar no LEPS, a Gessiane e a Carolina, que também é professora lá do IFMA,
viu? Então, vamos nós três apresentar trabalhos, né? Vai ser mais... E depois, quando a gente voltar, a gente também vai fazer aí o compartilhar de experiências. Mas eu vou frisar, né, que a gente é um grupo ainda muito recente, então nós não tivemos financiamento nenhum, estamos indo com recursos próprios, né? E eu espero que nos próximos anos a gente já consiga, né, mais apoio, porque isso é sempre muito importante para os grupos poderem aí se expandir, né? Bom, gente, é isso. Carol, obrigada. Se quiseres ainda falar alguma coisa. Bom, só queria agradecer. Que bom que vocês estão vindo para cá. Faço questão de recebê-las na minha casa para a gente tomar um café. Já não vai pagar hotel, professora, aí, ó. Olha, ela está convidando para um café, Itaceni. Tá. Se eu tivesse espaço para todas, seria uma honra recebê-las também para hospedar. É que eu já vou estar com uma hóspede que vai vir de Paris. Que chique, que legal. Hospedada aqui em casa, ela vem para o Lepsi também, uma amiga minha lá da Paris 8, a Floriana ali, não sei se você chegou a conhecer alguma coisa do trabalho dela, é uma italiana que mora lá em Paris, ela vai estar aqui em casa, mas senão também estariam muito bem-vindas, mas venham para um café. E só agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz, me senti muito acolhida no grupo, as falas maravilhosas, vocês me inspiram também, tá? Então, a Sebastiana coloca que é um investimento do meu tempo, mas é o tempo de vocês também. A minha pesquisa caminha justamente por ter a possibilidade de encontrar pessoas como vocês, né, que pensam junto comigo, e a gente vai aí construindo uma linha aí para resistir mesmo, né? E lembrando sempre que resistência é muito diferente de resiliência, tá? Então, acho que faltou frisar isso, né? Muito importante. A resiliência seria se acostumar justamente a essas condições precárias e o mecanismo, né? A resistência não, é justamente a gente falar, não, peraí, vamos parar de girar desse jeito, vamos fazer emergir alguma coisa aqui do desejo, do sujeito, né? Então, muito obrigada por esse tempo e espaço aí de pensamento compartilhado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, viu, pelo convite. Bom, então, em nome do GEP, nós agradecemos muito e encerramos aqui. Essa palestra foi gravada e a gente deve colocar no nosso canal do YouTube, até para quem quiser compartilhar. Carol, muitíssimo obrigada de novo e nos vemos em novembro, viu? Prof, tem a proposta de uma foto nas mensagens. Tem alguém pensando se tiramos uma foto. Uma foto? Ixi, algumas pessoas já saíram. Vamos tirar uma foto. Quem tira a foto? Que é a música do telefone. Eu esqueci também, não sei se tem Instagram para a gente acompanhar por lá, seguir. Ela tem. Carol, diz teu Instagram, por favor. Eu tenho um Instagram que eu nem tinha rede social, gente, mas quando eu publiquei o livro, me pediram para... Peraí, tá dando interferência, é isso, pronto. Quando eu publiquei o livro, a editora me pediu, né, para ter qual é a sua rede social para a gente te marcar nos eventos? Aí eu tive, ai meu Deus, não tenho. Aí eu fiz. Caroline Fanise mesmo. Nem sei se tem um pontinho entre o Caroline e o Fanise, mas acho que se colocar Caroline Fanise aparece, tá? E aí eu coloco só publicações, né, os eventos que eu vou participar. Fiquem à vontade para interagir comigo por lá, tá bom? Isso. Obrigada. Ai, já achou, mas esse ano é rápida. Foto, gente, da minha parte, tudo bem, gente. A gente se arruma, faz uma cara de que foi ótima a palestra. Quem quiser tirar. Tem alguém tirando? Eu congelei aqui. Você tá tirando. Desculpa, vou parar de falar então. Que eu não sei quem que tá tirando. Peraí, gente, eu vou tirar. Eu acho que eu sei. Acho que foi. Peraí, deixa eu ver se deu certo. Rapidão, pronto. Alguém tirou? Alguém sabe? Deixa eu ver. O meu deu certo, gente. Olha que massa. Deu. Professora, seu microfone está desligado.
Ah, meu microfone está desligado. Eu disse que eu tirei algumas fotos também durante a palestra, a gente vai compartilhando. Pronto, gente, obrigada. Beijos. Tchau, tchau, prof. Tchau, grupo. Tchau, Carol. Valeu. Obrigada. Oi, querida. Estou parando a gravar.